E não tem imagem melhor para ilustrar isso do que essa aqui, que embrulhou o estômago de muita gente essa semana. Está aí o advogado que despacha no STF de Bermuda, que toma vinho com os petistas em Paris e que foi contratado pela Jovem Pan, depois de demitir a mim, Paulo Figueiredo, Zoe, com medo do sistema. Vamos ser realistas aqui, né? Ao lado desse sujeito aí, que se não é o capiroto em pessoa, é um emissário de muita relevância, né, do inferno, que é o Zé Dirceu. E eles estavam comemorando em Paris, nada mais adequado, a cassação de Deltan Dallagnol. Meu amigo Paulo Pousonov escreveu um texto muito sarcástico na Gazeta, como é do seu estilo. Chega de corruptofobia. Estão abertas as celebrações do mês do orgulho corrupto, fazendo, claro, troça com o Pride Month. Diz ele, depois de décadas de marginalização, os corruptos, tanto ativos quanto passivos, decidiram sair do armário. Por iniciativa do deputado Zé da Zorba, o primeiro corrupto assumido no Brasil, né, na Honest Politician, eles começaram as festividades do mês do orgulho corrupto. É uma oportunidade para mostrarmos ao Brasil que a corrupção também é uma forma de amor. O amor venceu. Amor pela minha Ferrari, pelo meu triplex, pelo meu sítio, pela minha conta bancária na Suíça. E por aí vai. A gente ri para não chorar. A gente sabe que está lidando com forças demoníacas, com gente que zomba de todo mundo que é honesto, sério, que mira em valores mais elevados. Se você se sente um pateta nessas circunstâncias, não se sinta sozinho, pelo menos. Vamos lá, né, turma? A mídia mentindo. Lula ovacionado na abertura do Brasil Pharma Show. Todo mundo viu, graças às redes sociais, que o PT e o STF querem censurar. Todo mundo viu que Lula foi vaiado. A menos que a turma do UOL ache que ovacionar é jogar ovos, né? Eles não sabem do que estão falando ou sabem e mentem. É o que disse o Alexandre Garcia, jornalista sério. Lula tenta se aproximar do agro, mas é vaiado e diz bobagem outra vez, porque a turma do agro não é boba. Sabe que Lula declarou guerra aos pilares do agronegócio. E aí, como é que o Globo dá a notícia? Bolsonaristas compartilham gritos de ladrão contra Lula durante Feira Agro na Bahia. Em vez de chamar a atenção de que, Lula é vaiado no evento, bolsonaristas são mal educados, berram e por aí vai. É o que o Globo tenta fazer. E mesmo assim, o PT quer a sua própria emissora. Não está satisfeito com a Globo. Gente, a Globo merece troféu de ouro do PT. O trabalho que faz é impecável para vender o petismo. Enquanto isso, o petismo navega na inércia da boa gestão Paulo Guedes, Bolsonaro, Roberto Campos, né? A inflação no Brasil é a menor em quase 3 anos e eles conseguiram entregar a volta da inflação à meta porque o Banco Central trabalhou de forma eficiente, técnica e independente. Quem é o maior alvo do petismo na economia hoje no Brasil, além do agronegócio? O Banco Central Independente, na figura de Roberto Campos Neto. Quer dizer, cospem naquilo que permitiu a inércia positiva para esse desgoverno de merda, que quer destruir e piorar aquilo que já é ruim e já está destruído. Por exemplo, o Brasil vive um manicômio tributário. O que o PT quer? Fazer uma reforma tributária terrível. A coluna do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado, na Gazeta do Povo hoje, mostra 15 itens que essa reforma tributária almejada pelo PT vai piorar ainda mais a situação que já é ruim e precisa mudar, mas pode mudar para pior. E aí não vale a pena. Então, tem lá as razões entre nós. Lula, que diz que o jovem tem que estudar. Eu já tive a idade de vocês. Estudem. Vocês estão no melhor momento da vida. O Nicolas Ferreira foi lá e disse, não, você não estudava. Você tinha preguiça. E nós estamos aqui para lembrar do passado. Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. É a nossa cabeça.
Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Sim. Até falei, eu sou preguiçoso, tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Os livros de economia estão superados. Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. O que seria, né? O que seria da gente sem a internet, sem a memória que eles querem apagar. Pois bem, coluna do meu amigo Marcel Van Hatten na Gazeta do Povo hoje, sobre o caso Deltan ainda. Aos amigos tudo, a corruptos, né? Toda a lambança de quem chegou ao poder, como dizia Dirceu, não é preciso nem mesmo o voto para isso, né? E aos inimigos, nem mesmo a lei ou a Constituição, que é o ponto que eu venho fazendo. Antes fosse aquela velha máxima: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Eu adoraria que o critério contra mim, que sou claramente inimigo dessa corja, fosse aplicar a lei. Eu sou alguém que não descumpre a lei, nunca cometi um crime, ando sempre na faixa, nem acostamento eu pego, né? Então, meus caros, antes fosse. O que o Marcel está apontando é que hoje em dia eles estão criando regras para perseguir com o puro arbítrio, abuso de poder, os seus desafetos. Mas a história é feita de ciclos. E a história do Brasil é prova disso. Essa preponderância dos mocinhos na persecução penal, né? Estamos agora com o governo dos bandidos, para bandidos, pelos bandidos, contra os mocinhos. Só que isso pode ser que mude em algum momento. Tenhamos fé. E o que o Marcel está fazendo com essas colunas não é tanto alimentar apenas a esperança de que ele, na Câmara, vai conseguir matar no peito e reverter tudo. É como ele mesmo disse, com um pouco mais de humildade, uma humildade cristã, eu diria, né? Estamos deixando o registro nos anais da história. Eu mesmo não tenho mais tanta esperança assim de reverter muita coisa, não no curto espaço de tempo, e deposito alguma fé e expectativa de derrubar os comunistas nos globalistas tucanos. Veja a que ponto chegamos. Os fisiológicos corruptos contra os comunistas venezuelanos, né? Mas é o que temos. Só que eu continuo falando, porque eu quero deixar registrado que nem todo mundo virou um eunuco invertebrado, que tem gente com espinha dorsal, que tem gente com coragem, que tem gente que coloca os pingos nos is, que não vira petralha depois de denunciar o país dos petralhas. Enquanto isso, o Fishing Expedition a todo vapor. Hoje nós sabemos por que queriam, como pretexto de cartão de vacinação, pegar o telefone do tenente-coronel Mauro Cid, né? E a Malu Gaspar, que virou uma espécie de vazadora oficial do gabinete do Alexandre de Moraes, ela diz que existia uma minuta para uma GLO e um estudo para dar suporte a um golpe. Atenção! Atenção! Encontrem o erro. No despacho que autorizou a oitiva de Cid, o ministro Alexandre de Moraes diz que o ajudante de ordens de Bolsonaro, abre aspas, reuniu documentos com o objetivo de obter suporte jurídico e legal para execução de um golpe de Estado, fecha aspas. Tá bom, eu dei uma dica, vai. Eu meti aí um grifo vermelho enorme, caso você estivesse desatento. Obter suporte jurídico e legal para a execução de um golpe. Ok, entendi, mas não posso explicar. Meu advogado recomenda que eu me cale. Bom, enquanto isso, o STF vai montar um telão para os indígenas acompanharem o julgamento do marco temporal que o ministro Alexandre de Moraes já votou a favor dos índiozinhos, que tem 15% do território nacional e que não são índios, coisa alguma, em vários casos. São lideranças corruptas em conluio com a FUNAI, com ONGs, com globalistas, se locupletando e explorando de forma muitas vezes ilegal, aí sim, ilegal, esses vastos territórios. 15% do Brasil, que é um país continental. Isso dá uma Europa, tá? Isso dá uma Europa. Eu fico pensando, né?
a Suprema Corte americana colocando um telão em praça pública para acompanharem uma votação. Gente, isso é tão absurdo, isso é tão patético, isso é tão terceiro-mundista, isso é tão ativismo judicial e holofote de pavão, que é coisa de republiqueta das bananas mesmo. É Brasil. E agora, veja que fechar vias não é mais terrorismo, porque não são bolsonaristas fazendo isso. Agora são índios. Então, virou protesto. Eu acho lindo o uso semântico dos conceitos. Se é bolsonarista, é ato terrorista. Se é indígena, é protesto.